Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! No ciberespaço, o comportamento do ser humano tem se tornado cada vez mais complexo e multifacetado com o advento da tecnologia e da internet. As interações digitais têm se tornado uma parte essencial da vida cotidiana. Nesse ambiente virtual, as pessoas expressam suas identidades, se relacionam, compartilham informações e participam de comunidades online. No entanto, esse comportamento no ciberespaço também apresenta desafios, como a falta de privacidade, o anonimato e o surgimento de comportamentos prejudiciais, como o cyberbullying e o discurso de ódio. Compreender e analisar o comportamento humano no ciberespaço é essencial para criar um ambiente digital seguro e saudável. Como fazer isso? Faço essa pergunta e outras perguntas à cientista social, antropóloga e professora Maria Elisa Máximo. A professora Elisa é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra e doutora também pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez doutorado sanduíche na Université de Montréal, no Canadá, tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia das sociedades complexas e antropologia do ciberespaço. Como pesquisadora, atua no estudo das formas de sociabilidade produzidas na interface com as novas tecnologias da informação e da comunicação. Como docente, atua no ensino da antropologia, metodologia de pesquisa e cybercultura. É pesquisadora convidada do grupo de estudos em antropologia do ciberespaço, o grupo Cyber na UFSC. Trabalhou como professora titular da Faculdade IELUSC entre 2007 e 2022, onde atuou como coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, coordenadora de Ação Comunitária e Responsabilidade Social e Ambiental e também coordenadora da equipe editorial da revista Redes. Atualmente está realizando estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais um máximo nome em nosso podcast. Seja bem-vinda, professora Elisa. Satisfação imensa tê-la aqui conosco, né, no nosso podcast Papo no Auge. E de início, professora, é uma pergunta que eu faço a todo mundo, né? O porquê das suas escolhas, como e por que surgem a pesquisa, a docência na sua vida, por que estudar o humano. Seja bem-vinda aqui ao Papo no Auge, professora. Obrigada, Saulo. Obrigada pela oportunidade de estar participando no Papo no Auge. É um prazer para mim. Então, respondendo a sua pergunta, né? Assim, a minha trajetória como pesquisadora, ela começa praticamente ao mesmo tempo que se iniciou a minha formação acadêmica. Eu sempre digo que é um pouco sorte, né? Um pouco sorte, um pouco perseverança, né? Porque a gente persegue as oportunidades, mas assim, eu acho que eu também acabei sendo cercada de pessoas certas, em lugares certos, em determinados momentos da minha vida. E foi assim quando eu fui fazer Ciências Sociais na UFSC, em meados dos anos 90, mais precisamente em 1995. Era bem o momento que a internet estava surgindo no Brasil, assim, ela estava começando a ser comercializada no Brasil, saindo das universidades, os primeiros provedores estavam aparecendo, né, oferecendo internet paga para as pessoas, para os cidadãos comuns, né. E eu estava começando o meu curso de Ciências Sociais na UFSC, quando, logo na terceira fase do curso, um professor, que foi meu professor, né, ele estava iniciando um projeto de pesquisa sobre internet, né. Eu, particularmente, eu tinha na época 19 anos, eu nem sabia o que era internet, né? Eu interessada em colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, e quem faz ciências humanas sabe o quanto isso é difícil, porque
as ciências humanas, ela não é uma área, né, principalmente as ciências sociais, né? Não é uma área que imediatamente inspira uma prática, um fazer profissional, né? É uma disciplina mais teórica, mais calcada nos fazeres científicos mesmo, né? Na pesquisa, na docência, né? Mas isso para o estudante de graduação é algo ainda muito, né? Muito distante, né? Eu disse, bom, eu quero participar de algum projeto, né? Eu não tinha uma preferência ainda por alguma temática, eu não tinha feito essas escolhas ainda dentro das ciências sociais, né? E quando esse professor apareceu com essa proposta, né? Olha, tem algum estudante aí, né? Você é professor, você sabe disso, né? Eu mesmo já fiz isso várias vezes agora, né? Quase 30 anos depois, né? A gente convida os estudantes a participarem. E eu aceitei sem saber do que se tratava, né? De tudo aquilo que o professor apresentou inicialmente como uma necessidade assim para participar do projeto, o que eu mais tinha familiaridade era com o inglês, porque ele disse assim, olha, tem que saber um pouco de inglês, né? Eu disse, opa, isso eu sei, né? Um pouco de inglês. Mas eu não sabia nem ligar um computador, para te falar bem a verdade. A minha irmã mais nova, que sempre foi super, super chegada em tecnologia e etc., ela sabia mais do que eu. Eu cheguei em casa e disse para minha irmã me ensinar a ligar, a acessar os principais programas, enfim. Eu disse, olha, eu preciso saber disso porque eu quero participar de um projeto de pesquisa, né? E aí, assim, eu fui, né, participar de um projeto cujo objetivo era entender como é que as comunidades científicas estavam se apropriando dessa tecnologia que naquele momento era tão nova, né? E como que isso estava, de alguma maneira, transformando, alterando os modos de interação entre pesquisadores, entre professores universitários, alterando as trocas e a circulação de conhecimento dentro de determinadas áreas, né, da pesquisa científica, assim, né? De uma forma bem geral, era isso o projeto, né? E eu entrei no projeto, como uma aluna de iniciação científica, mas ainda sem bolsa, sem nada, né? E depois, mais tarde, esse projeto foi enviado se transformou num projeto PIBIC, né? E o projeto foi aprovado e eu recebi a bolsa, né? E, obviamente, que essas alturas do campeonato eu já estava sabendo o que era internet, eu já estava sabendo mexer no computador e eu já tinha toda ali uma história, né, com essa área. Então, basicamente, as escolhas começaram assim. Foi muito interessante isso, porque naquele momento a internet não era só uma novidade para mim, mas era uma novidade para todo mundo, né? As residências estavam começando a se conectar, né, nesse mundo, e a gente realmente entendia aquilo como a iminência de uma grande revolução na vida cotidiana, na forma de gestão e de produção das informações e do conhecimento, da própria vida das instituições, né? Não só da nossa vida cotidiana, mas também da vida das instituições, e tinha uma série de questões sendo levantadas, né? Isso foi em 1996, precisamente, quando o projeto foi aprovado, e daí eu comecei a trabalhar realmente como bolsista de iniciação científica. E dali, né, isso determinou sobremaneira a continuidade da minha formação acadêmica. Então, quando eu entrei no mestrado, eu já entrei com a tarefa, né, de aprofundar os estudos que eu tinha começado na graduação, e assim foi com o doutorado também. Então, o mais bacana de tudo isso, e que é uma coisa que me orgulha, assim, na minha trajetória, é que as minhas pesquisas e o meu aprendizado nesse campo acompanhou o próprio desenvolvimento da tecnologia, né? Então, a minha primeira pesquisa lá na graduação era sobre e-mail, para você ter uma ideia, né? Porque isso era uma grande novidade, né? Os alunos da UFSC eles ganharam o seu e-mail institucional em 96. Houve uma mudança na reitoria, né? Teve uma eleição para a reitoria, e o novo reitor, ele colocou como plataforma de campanha dele criar o e-mail para todos os estudantes. E isso implicava em criar laboratórios, porque os estudantes precisavam ter aonde acessar esse e-mail, né?
criar laboratórios com computadores conectados à internet. Então, eu vi tudo isso acontecer dentro da universidade onde eu estava, mas eu imagino que essa era uma realidade em praticamente todas as universidades do país, né? Algumas fizeram isso mais tarde, outras mais cedo, né? Então, a minha primeira pesquisa era sobre e-mail e sobre listas de discussão. Não sei se você chegou a usar né? Essa descoberta, né? Mas a lista de discussão nada mais era que um grupo de e-mails e as pessoas recebiam todas ao mesmo tempo uma mesma mensagem sobre um determinado tema e as pessoas, aquilo eram fóruns, né? De debate, né? Então, a minha primeira pesquisa foi sobre isso, né? Depois, no mestrado, eu continuei estudando esses grupos, aí focado nas comunidades científicas, né? Eu estudava listas de discussão acadêmicas, assim, de pesquisadores de determinadas áreas, e depois no doutorado, aí a gente já estava entrando para a chamada Web 2.0, né? E todo o surgimento das mídias, as chamadas mídias sociais, a gente ainda não tinha redes sociais, né? Um pouquinho depois surgiu o Orkut, que foi a primeira plataforma de rede social, efetivamente, que a gente teve, mas o meu doutorado é um pouco anterior a isso, ele vê o Orkut acontecer, né? Minha pesquisa de doutorado, e a gente estava começando a ver surgirem os blogs, que eu costumo dizer que é o prenúncio de tudo aquilo que a gente tem hoje, de perfis, de redes sociais e tal. Os perfis de redes sociais nada mais são do que blogs, né? Eles são blogs com várias funcionalidades, mas eles têm esse propósito, né? De criar uma narrativa do cotidiano desses indivíduos que têm esses perfis, né? E das próprias instituições, das marcas que hoje têm seus perfis, né? Então, a minha pesquisa se dirigiu para isso, para a expressão, né, das experiências mais individuais dos sujeitos na internet através dos blogs. Mas mais ou menos foram assim que se deram as minhas escolhas e o meu caminho nesse campo de estudos. Que legal, professor. É importante que a gente traga isso à tona para que as pessoas conheçam a jornada do professor, né? Humanizemos a figura professor, pesquisador, né? Isso é importantíssimo. E depois de feito isso, professora, e para sermos bem didáticos, o que é ciberespaço? E por que é importante que a gente compreenda esse locus, professora? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que até hoje, né, e já se passaram várias décadas, a gente não sabe definir bem esse conceito. Inclusive, essa expressão ciberespaço, ela vem da ficção científica, né? Tem um escritor de ficção científica chamado William Gibson, né, que está entre aqueles, né, a quem se atribui a fundação, né, agora me fugiu a palavra, mas é a fundação dessa expressão, assim, né? E ele lançou essa expressão no contexto da ficção científica, né? Pensando em possibilidades interativas que se dão através da mediação tecnológica, então não é necessariamente através da internet, né? Então, eu tenho uma colega, por exemplo, que fez doutorado mais ou menos na mesma época que eu, mestrado, doutorado, e que ela estudou, usando a noção de ciberespaço, as interações que aconteciam naquele... Agora, eu não lembro o número exatamente, se era 147, acho que era 100, que é um número de telefone para onde as pessoas ligavam para namorar ou para criar amizades. E era por telefone mesmo, né? Aquele telefonão que a gente discava no disco, assim, né? E a gente ligava para aquele número, caía numa central onde tinha várias pessoas conectadas e as pessoas ali, se elas queriam fazer uma conversa mais íntima, digamos assim, elas discavam um outro ramal ali, elas iam para um canal à parte, né? Ou senão elas ficavam no coletivo ali trocando ideias pelo telefone, né? E existem várias representações desse universo ciberespacial antes mesmo da internet, no cinema, né, na literatura, etc. Né? Então, o ciberespaço é esse lugar genérico, inclusive nós da antropologia, atualmente, não é tão atualmente, já tem um bom tempo, já uns 15 anos, que a gente problematiza essas noções que são... noções muito generalistas a respeito da internet, ciberespaço, cibercultura, porque elas não dão conta
da heterogeneidade das experiências que são possíveis de se construírem nesse lugar, né? Então, hoje em dia, a gente pode dizer que o ciberespaço é esse lugar, né? Esse espaço amplo, heterogêneo, diverso, multifacetado, criado a partir das mediações tecnológicas. Mas quando a gente está falando de mediação tecnológica, a gente não está falando só dessa mediação que está, por exemplo, aqui possibilitando a nossa conversa, né? Enquanto a gente está aqui conversando, o meu celular está ligado, eu estou recebendo notificações, a televisão que poderia estar ligada aqui nesse quarto onde eu estou, ela também hoje funciona porque tem a internet por trás dela, os repórteres estão conectados através de links, tem coberturas sendo feitas, e tudo isso, de alguma maneira eu estou aqui conversando com você, mas eu estou conectada a tudo isso. Quando eu ligar o meu celular depois da nossa conversa, todas as notificações, todas as informações, as notícias que eu não acessei enquanto a gente está aqui focado nessa conversa vão chegar para mim. Então, tudo isso, né, que acontece ao mesmo tempo agora, né, é parte desse ciberespaço, né? Mas quando a gente fala ciberespaço, a gente está vendo esse todo, que é um oceano, né? E tem muita coisa desse ciberespaço que a gente, inclusive, nem está vendo, né? Que a gente, né? Mas essa noção ela não dá conta das particularidades. Ela não consegue explicar, por exemplo, a especificidade disso que acontece aqui nessa nossa conversa. Né? Quais são as lógicas, quais são as linguagens que mediam essa conversa? A gente está aqui num papo de divulgação científica. Não é todo mundo que acessa e que se interessa por essa linguagem, né? Enquanto isso, tem outras pessoas assistindo o TikTok, nos shorts do YouTube, né? E em cada um desses lugares acontecem coisas totalmente diferentes que talvez não poderiam ser explicadas por essa única noção generalista e muito ampla de ciberespaço. Não sei se eu fui clara, mas é só para dizer que ela é super importante num momento de fundação de um campo de estudos, porque ela dá nome a um lugar que se constrói e é forjado a partir de mediações que antes não eram tão evidentes, né? Do ponto de vista das nossas interações sociais, cotidianas, do funcionamento das próprias instituições, etc., apesar de que mediação sempre existe, né? As relações, elas nunca são diretas, alguma mediação sempre há, né? Mas hoje em dia, com o crescimento da internet, o desenvolvimento de tantas ferramentas, de tantas mídias, ele já não é mais suficiente para dar conta de explicar esse lugar que se cria a partir dessas mediações tecnológicas. Muito legal, professora. Obrigado por suas explicações. Mais didáticas do que isso, impossível. E eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu falei grupo cyber, mas eu vi que a senhora estava pronunciando ciber. Então, assim, me desculpe se eu pronunciei errado. Grupo ciber, grupo cyber, do qual a senhora faz parte. Perdão. Não, eu sou muito abrasileirada, então eu gosto disso também. Mas assim, a maioria diz cyberespaço, grupo cyber. Isso é uma teimosia minha, assim. Eu acho que eu é que tenho que pedir desculpa. A senhora está alinhada com a Ariano Suassuna. Isso mesmo. Que legal. Ô, professora, dando prosseguimento aqui, vamos falar agora de comportamento, né? Como é que está demonstrado o comportamento humano nesse ambiente, no cyber ou ciberespaço? Como ele afeta a identidade, a construção do humano, na formação dos sujeitos e no fortalecimento das comunidades, professora? Olha, também é uma pergunta bastante complexa, ampla, né? Porque eu acho que, assim, talvez a gente possa começar respondendo com o seguinte: afeta tanto que acho que hoje as nossas vidas elas estão tão definidas pela presença, né, e pela existência desse lugar, né, e pela presença dessas tecnologias, que nós não conseguimos mais nos definir sem isso, né? Então, acho que isso de cara já... Claro que isso nem sempre é perceptível da nossa parte, porque como a gente foi trazendo essas tecnologias, né, e nos moldando a elas também, né, porque
muito dos usos que a gente faz hoje é pela demanda, não é pelo nosso desejo necessariamente, né? E muitas vezes essas coisas meio que se confundem também, né? Né? Mas muita gente, por exemplo, teve que se adaptar à tecnologia em função do mercado de trabalho, né? Em função, e isso não foi necessariamente um processo confortável, né? Principalmente para as gerações anteriores à internet, anteriores ao ciberespaço, né? Anteriores ao telefone celular, né? aos tablets, enfim, a toda essa parafernália tecnológica que nos cerca hoje, né? Então, para muitas dessas pessoas, esse afetamento das tecnologias, ele implicou em certo sofrimento, muitas vezes até com impactos importantes na própria saúde mental. Essa é uma das coisas que hoje se discute bastante, né? Porque é algo que a gente não percebe necessariamente todos os dias, mas isso leva a uma aceleração da vida que não é suportável para todo mundo, né? A gente não... Às vezes a gente diz assim, né? Meu Deus, passei a manhã inteira olhando o Instagram, né? Ou olhando o Facebook, ou olhando o WhatsApp. Não fiz nada. Essa é uma mentira descabida, né? Porque cada uma daquelas informações ali, né, que passam na sua timeline em fração de segundos, exige de você uma série de atitudes cognitivas, né? De filtrar onde você vai parar, onde você não vai parar, a que você vai dar atenção, o que você não vai dar atenção, o que você vai compartilhar, a que você vai reagir, né, a que você vai dar importância. Isso te causa um esgotamento que você não percebe e ainda te dá a sensação de improdutividade, porque você não fez as outras coisas que estão na agenda do dia mais ordinária, digamos assim, né? Então, eu acho que os impactos, eles são de várias ordens, né? Claro que a gente aqui está falando da parte mais negativa, né? Tem coisas positivas também, né? Eu acho que a parte... E também nem tudo é possível de ser compreendido dentro dessa dualidade positivo-negativo, né? A gente está falando aqui de uma maneira mais informal, até para que as pessoas também possam refletir, né? Tem muitas coisas que são da ordem da configuração da própria vida e que daí não vai dar para a gente pensar se é bom ou se é ruim, mas enfim, né? Em que mundo que a gente está vivendo, né? Mas claro, né? Eu acho que a gente tem acesso hoje a uma quantidade de conhecimento, de informação, de uma forma mais rápida que a gente não tinha anteriormente. Isso abre uma série de possibilidades para um encontro com o outro, com o diferente, né? Que se a gente aproveitar essa oportunidade, isso nos humaniza, né? A gente ter a possibilidade, por exemplo, da gente saber como pessoas que estão distantes culturalmente da gente, não necessariamente distantes geograficamente, mas distantes culturalmente da gente, vivem, pensam o seu próprio mundo, constroem as suas relações, percebem o mundo e percebem a nós mesmos. Isso é uma oportunidade de aprendizado, né? E de relativização do nosso ponto de vista, né? Porque quando a gente está muito preso ao nosso ponto de vista, isso gera discurso de ódio, isso gera preconceito. Mas então, se a gente sabe aproveitar a internet, as janelas que ela nos abre, né, para esse encontro com o outro, esse encontro produtivo com o outro, isso deveria trazer consequências bastante positivas para a nossa vida em sociedade, né? Inclusive, do ponto de vista da pesquisa, isso é uma realidade, né? Hoje a gente pode, para os pesquisadores, né? A gente pode ter acesso a tanta gente, a tantas formas de vida, assim. Durante a pandemia, isso foi uma realidade, né? Todos os pesquisadores tiveram que migrar para a internet, né? Então, eu acho que é por aí, assim, se a gente for pensar em consequências, em comportamento, a gente tem toda essa questão... eu acho que se situa mais, assim, nessa parte formal da vida, né, do mercado de trabalho, dos fazeres diários, né, que a gente triplicou a quantidade de tarefas que a gente faz no nosso dia a dia, né,
E a internet, eu não diria que ela ajuda isso, ela está a serviço disso. A gente sempre tem que pensar que a internet é produto de uma sociedade de um determinado tempo, né? Ela não surgiu assim, né, como um extraterrestre que desce do céu né, e a gente então vai ver o que vai fazer com ela, né? Não, ela surge num determinado tempo, num determinado momento, e ela é produto de uma sociedade e ela serve a um determinado interesse. Aquilo que a gente consegue fazer de diferente com ela é por nossa conta mesmo, né? Porque a gente dá novos sentidos às coisas, né? Mas do ponto de vista assim da vida de todo mundo, o que está acontecendo mesmo, que a gente pode fazer, tem muita gente estudando isso, né? O quanto essas lógicas do digital elas estão alinhadas essa estrutura neoliberal, né? Que coloca a gente cada vez mais numa situação de ter que responder rapidamente às demandas, de ter que produzir cada vez mais, de ter que estar cada vez mais em contato com um número maior de pessoas, de um afrouxamento da noção, por exemplo, de jornada de trabalho. Então, ainda que você permaneça na sua empresa, na sua instituição, enfim, das 8 às 4, às 5 da tarde, o trabalho te encontra de noite, te encontra antes de você bater o ponto, né? Te encontra no final de semana, isso tudo por conta da internet, né? E você nem todo mundo consegue ou tem a possibilidade de estabelecer limites para isso, né? Acho que nós, professores, ainda às vezes, e cada vez menos, mas às vezes ainda conseguimos dizer, né? Ou não dar o WhatsApp para um aluno, ou dizer no final de semana eu não respondo, né? Mas às vezes para aquele funcionário de uma empresa mais convencional, né? Onde o patrão diz assim, olha, vista a camisa da sua empresa, né? Veja nisso uma oportunidade e tal. Então tem todo aquele discurso, né, de que o quanto mais você faz, melhor vai ser para você. Na verdade, isso demonstra o seu comprometimento, o seu compromisso. Isso é uma coisa que a internet está muito a serviço dessa lógica, né? Então, isso são questões que ainda estão muito, assim, aí para a gente pensar, estudar e encontrar saídas, né, para isso, né? Pois é, prof. A internet, de fato, aumentou muito a nossa carga, isso é fato, né? Uhum. Mas, em compensação, também possibilitou que a gente estivesse aqui conversando sobre isso, né? E alargando a inteligência coletiva. E é sobre isso que eu queria perguntar. Eu gosto muito do Pierre Levy, e ele é o intelectual que meio que encampa essa ideia de inteligência coletiva, né? E aí a minha pergunta, professor, é justamente essa. Como é que essa noção de inteligência coletiva proposta pelo teórico Pierre Levy influencia o humano no cyberespaço? Então, o Pierre Levy, ele escreve sobre o cyberespaço no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então, a gente fala isso não só na antropologia, mas, assim, o campo de estudos do cyberespaço é um campo muito multidisciplinar, né? Inclusive, ele é inicialmente ocupado, né, muito mais pelos pesquisadores e estudiosos do campo da comunicação, e aí as outras disciplinas vão chegando e vão dando a sua contribuição. E o Pierre Levy, ele atravessa todos esses campos, né? E ele é considerado um dos fundadores do campo de estudos, né? Do cyberespaço, da cybercultura. E lá, no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele estava realmente preocupado em compreender que sociedade era essa que estava se formando a partir do desenvolvimento dessas tecnologias comunicacionais, né? Que a gente até brinca, porque lá naquela época a gente dizia que eram novas tecnologias das comunicações, e até hoje a gente chama elas de novas tecnologias da comunicação, né? Então já se passaram 30 anos e elas continuam sendo novas, claro, porque elas se reciclam o tempo todo, né? Então, imagina, eram novas lá quando a gente tinha internet, tinha e-mail, etc., né? Se faziam grandes previsões que hoje já se cumpriram, inclusive, né? E hoje a gente tem várias outras ferramentas que não estavam, nem se imaginava ter lá naquele momento, né? Então ele estava muito preocupado em pensar essa sociedade que iria
que estava se configurando a partir dessas mediações tecnológicas. E ele tinha uma visão que a gente costuma... quando eu digo a gente, é porque eu já falei sobre isso, mas muitos outros já falaram, né? Pessoas, inclusive, que não estão necessariamente próximas de mim, do meu campo de estudos, assim, mais da antropologia das ciências sociais, mas são noções que já se disseminaram, né? Ele é considerado um entusiasta da internet, né? Então ele tinha uma visão, a gente dizia que ele era um apologético, né? Contra os apocalípticos que achavam que essas tecnologias iam simplesmente acabar com as relações sociais, né? Iam, enfim, né? Trazer consequências negativas e de perda de referências, etc., de aceleração da vida. O Pierre Levy vinha com uma visão bastante otimista da internet, nesse sentido da construção dessas comunidades virtuais e dessa grande inteligência coletiva, né? E essa visão tem muito a ver com essa possibilidade da gente atravessar e da gente superar limites geográficos, linguísticos, culturais, sociais, no sentido dos marcadores sociais, mesmo de diferenças sociais, por conta dessas possibilidades de múltiplas conexões, né? Então, é um pouco isso que eu estava falando antes, né? Dessa possibilidade da gente, sem sair do lugar geográfico. Depois outros autores vão discutir um pouco nessa linha, como o próprio Manuel Castells, né? Ele traz uma visão um pouco mais situada politicamente, mas ele também vê na internet essa possibilidade de comunhão, né? Apesar dos limitadores linguísticos, geográficos. Ele fala bastante do desencaixe entre espaço e tempo, né? Então, o espaço se torna uma categoria menos importante, né, para a conformação das relações sociais e para a vida das próprias instituições. Então, essa inteligência coletiva, ela seria um pouco essa possibilidade da gente superar distâncias, tanto físicas quanto simbólicas, para fazer trocas, né? Trocas de todas as ordens, e a gente se transformar enquanto sujeitos para melhor, né? Para melhor, eu imagino que era assim que ele estava pensando, né? Para melhor, no sentido de aceitar melhor as diferenças, de poder aprender mais, né? Com essas diferenças, de poder incorporar saberes que não são originalmente nossos mais facilmente, né? Através dessas mediações, dentre outras possibilidades, né? Se a tal da profecia do Pierre Levy de fato se cumpriu, isso ainda está para a gente pensar. E eu acho que, em parte, né? Em parte, a gente tem conseguido fazer isso. Veja que a gente está aqui, né? Eu estou em Porto Alegre por uma contingência, né? Você está em Joinville, a gente está podendo fazer isso, mas a gente poderia tranquilamente estar fazendo esse encontro presencialmente, né? Então, a tecnologia nos ajuda, mas ela não é necessariamente imprescindível para que o nosso encontro aconteça, né? Já não é assim para outras situações, né? Se a gente pensar, por exemplo, hoje no jornalismo, né? O jornalismo que se faz hoje, talvez ele não seria possível, talvez não, certamente ele não seria possível sem a internet, né? As possibilidades que você tem de links, né? Então você tem vários repórteres dentro do estúdio, sendo que só tem um dentro do estúdio especificamente, né? Você tem vários outros conectados, às vezes até de outros países, lá no telão, e o repórter ali. Só para dar um exemplo bem simples, que entra na nossa casa todo dia, né? Para não dar um exemplo, né, que não seja da realidade da maioria das pessoas, assim, né? Então, eu acho que em parte se cumpriu, tem se cumprido, né, essa visão, né, do Pierre Levy sobre a constituição de uma inteligência coletiva. Mas, por outro lado, se a gente for pensar, ele não previu que dentro desse mesmo mecanismo a gente estaria
também se conflitando muito. E daí isso não tem nada a ver com essa perspectiva, né, de uma coletividade mais harmoniosa, né, mais propícia à construção, por exemplo, de uma sociedade mais pacífica, ou de uma sociedade global mais pacífica, né, mais tolerante e outras coisas. Né? Ele não teria sido um pouco ingênuo, não, professora, em pensar numa harmonia coletiva a partir desse conceito aí? Eu acho que ingênuo não, né? Porque as coisas não estavam dadas ainda, né? Assim, imagina que se hoje a internet ela não é acessível a uma grande parcela da população mundial, né? Porque o Brasil é um entusiasta, né? Assim, o Brasil é um dos países onde mais se usa internet, mas mesmo assim tem vários bolsões no Brasil totalmente desconectados, né? Imagine em outros países, sei lá, continente africano, a gente, né, a gente pode pensar em vários outros aí lugares, né, do globo terrestre que ainda não estão conectados. Imagina isso lá nos anos 90, né? Então ele estava falando de uma realidade para poucos, né? Eu acho que ele estava falando também a partir de um lugar onde essa possibilidade ela era maior, né, que era o espaço acadêmico. Então, eu acho que na academia a construção dessa inteligência coletiva ela funcionou, né? Não é que funcionou, né? Mas assim a gente percebe isso mais facilmente. Veja na pandemia, né? A gente conseguiu se adaptar, né? Ou buscar soluções muito rapidamente, porque dentro das universidades a internet já era uma realidade, e mesmo assim a gente encontrou dificuldade, mesmo assim tinha muito professor que não sabia o que fazer na frente de uma tela de computador, né? Mas a gente organizou eventos internacionais totalmente online, né? Então, quando a gente vê isso acontecer, a gente vê um pouco essa inteligência coletiva do Pierre Levy sendo realizada, né, prosperando, né, mas são realidades muito pontuais, né? Por outro lado, a gente tem guerras de informação, a gente tem disputas de narrativa, a gente tem propagação de discurso de ódio, a gente tem situações de violência, de perseguição política e de toda ordem sendo facilitadas pela internet, a gente tem situações de pedofilia, de abuso sexual, de outras problemáticas nesse sentido, né, sendo forjadas e facilitadas pela internet, o que nos leva a discutir, e tem vários autores, inclusive no Brasil, pesquisadores empenhados em discutir isso, a necessidade de regulação da internet, né? Então, aquilo que lá nos anos 90 era impensável, regular o espaço virtual, criar regras para o espaço virtual, porque a lógica, né, enfim, o espírito do surgimento desse espaço é justamente anárquico, né, sem regras, sem centralizações, etc. Hoje a gente precisa pensar em regulação, né? Não é um preciosismo, não é uma questão puramente ideológica, nada disso, embora muitos tentam colocar, né, nesse âmbito, mas é porque a gente precisa pensar nos crimes que acontecem sem que essa regulação exista, né? Em nome de uma suposta liberdade e lógica anárquica das redes, né? Sem dúvida, professora. E a partir desse gancho da sua fala, a minha próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Quais são os desafios éticos e morais que surgem do comportamento humano no ciberespaço? Em que medida as tecnologias digitais, as inteligências artificiais, as realidades aumentada e virtual impactam a cognição e o pensamento humano na internet? E outro dia eu estava lendo que, inclusive, o governo sueco estava brecando a aceleração da educação digital nas escolas suecas, porque chegaram à conclusão de que estavam construindo uma geração de analfabetos funcionais naquele país. E olha que a Suécia é uma potência do ponto de vista da educação e leitura, hein?
Eu acho que a tua pergunta, ela traz várias questões, né? Eu vou tentar, pelo final, aí, essa questão educacional, né? Eu acho que a gente não pode, e esse é um senso comum, assim, que eu vejo muito presente, né? Achar que a internet, por si só, ela te leva ao conhecimento, né? Eu acho que é bem ilusória essa ideia de que o conhecimento está a um clique de você. Conhecimento é diferente de informação, né? O conhecimento, ele exige elaboração, ele exige tempo, ele exige dedicação, né? Claro que se você tem o acesso à informação facilitado, você tem um passo, né? Ou vários passos, você está vários passos à frente para produzir conhecimento, né? Mas o conhecimento, ele exige o pensar sobre a informação que você tem em mãos, né? E, em geral, a gente faz isso mais facilmente com outras mediações que não são necessariamente tecnológicas, que são as mediações educacionais, que é a escola, a importância do professor, a importância de uma instituição de ensino preparada para isso, ou de outros espaços educacionais que não necessariamente os escolares, né, mas que estejam dispostos à produção do conhecimento. Né? Então, acho que isso é muito importante, assim, né? Então, um dos nossos desafios que eu vejo hoje, que eu acho que até dá para situar no campo da ética também, né? É a gente resgatar a importância da escola, em todos os seus níveis, né? Não estou falando só da escola, educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, o que é super importante também, porque talvez essa seja a escola hoje mais colocada em risco, né? Justamente pela ideia de que é possível educar a partir de outros espaços e de outras formas por conta da facilidade de acesso à informação. Né? É comum a gente ouvir nos nossos círculos de convivência, né, dizer assim, para que ir para a escola se hoje você acessa a internet e está lá o conhecimento, né? Você dá um Google e a coisa vem lá para você, né? E aí, assim, porque o que o professor está falando na sala de aula, não é verdade, isso aí é doutrinação, né? Porque a gente pode, olha lá, tá vendo aqui, no WhatsApp para mim chegou diferente, tá? E aí a gente tem que cuidar com isso, né? Não que o professor seja a única autoridade, né? Não é isso, né? Mas a gente não pode simplesmente relativizar a formação, o preparo da escola. Mas, em tese, a gente tem que esperar da escola um preparo a partir dessas ciências que se ocupam de pensar formas, né, de se produzir o aprendizado. Né? E eu acho que essa é uma questão hoje que está muito sendo relativizada, né? Por conta dessa ilusão de que o conhecimento está à nossa disposição a partir de um clique, né? E isso é bem importante a gente falar. Para além disso, eu concordo com os colegas pesquisadores que vêm defendendo a ideia de que a gente só vai garantir a vida da democracia, de todas as democracias, se a gente se ocupar de regular, né, de pensar em formas de regulação, não da internet necessariamente, mas até dos algoritmos, né, que são esses dispositivos tecnológicos que definem como que o conteúdo chega para a gente e qual o conteúdo que chega para a gente, né? Porque isso a gente não percebe, né? A gente não enxerga a operação dos algoritmos, isso é uma coisa que está invisível para a gente, nós, cidadãos comuns, né? Mas o fato é que o conteúdo que a gente vê não é todo o conteúdo. É um conteúdo que está sendo entregue a partir da forma como a gente interage com a internet. Então, né, o famoso exemplo da compra do sapato, né? Eu quero comprar um tênis. Aí eu vou lá no Google e pesquiso. Eu quero um tênis da marca X, né? E daí eu começo a ver os preços, os modelos e tal. Daqui a pouco, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu WhatsApp, o meu e-mail estão
lotados de publicidade de tênis, né? Porque o algoritmo entendeu que eu estou querendo um tênis e ele vai fazer de tudo para que eu compre aquele tênis, né? E de preferência que eu compre o mais caro de todos, né? Aquele que está mais na moda e etc, né? E se isso acontece com o tênis, que é algo bem trivial, isso acontece com as nossas preferências políticas, isso acontece com as nossas preferências sociais, de com quem que a gente interage mais, dos perfis com quem a gente interage mais, né? Com os assuntos que nos interessam, né? Eu, por exemplo, eu adoro cozinhar, né? Então, volta e meia, eu estou buscando receitas na internet, né? Os conteúdos que mais me são entregues são conteúdos mas ainda seria bom se fosse só as receitinhas. Mas o problema é que a internet quer me vender desde panela, né? Até, enfim, todo tipo de ingredientes gastronômicos, culinários, restaurantes e tal. Por quê? Porque o algoritmo entende o que me satisfaz e aonde que eu consumo mais, porque a gente também não pode ser ingênuo, né? No final, tudo recai sobre o consumo, né? Então, a gente vê aí indivíduos cada vez mais deprimidos, sobrecarregados de informação e endividados, né? Porque a gente está imerso nesse mar de informação governado pelos algoritmos, então os algoritmos também precisam ser regulados, né? Então, acho que esses aí são alguns dos nossos desafios, né? Que são muitos, né, Saulo? Deveras, professora, deveras. Como última pergunta, mas não menos importante, é uma pergunta espinhosa e que toca, de certa forma, a uma particularidade, algo que aconteceu com a senhora. A gente está falando do cyberespaço e a senhora, inclusive, foi vítima dele, sendo demitida de uma universidade privada em Joinville depois de se manifestar politicamente em suas redes sociais, fora do expediente de trabalho e sem qualquer vínculo com a instituição, né, professora? Sim. Como é que foi esse caso? Qual é a relação entre esse episódio e o cyberespaço? A senhora enxerga nesse episódio um claro exemplo de perseguição política? A gente não está criando um volume gigantesco de analfabetos políticos e zumbis insanos movidos pela influência da internet, professora? Olha, até te agradeço essa pergunta, porque para mim é bem importante poder falar um pouco sobre isso, já com certo distanciamento, né, porque isso aconteceu em outubro do ano passado, né, num espaço público e num espaço comprometido, assim, com os saberes, né, com o conhecimento, com a ciência, né, então isso é bem importante para mim. Então, eu não sei se cabe aqui relatar um pouquinho, né, do que aconteceu, mas foi como você disse, né, exatamente na véspera do primeiro turno das eleições ano passado, eu me manifestei no meu Twitter, no meu perfil do Twitter, que é um perfil que eu sempre, eu nunca coloquei nenhuma identificação profissional lá, assim, muito específica relacionada à instituição, justamente porque era um espaço, para mim, de exercício de liberdade, né? Eu sempre me posicionei politicamente, desde criança, praticamente, isso sempre foi muito presente na minha vida, né? A minha família é uma família muito posicionada politicamente, nunca se envolveu diretamente, assim, de exercer cargos eletivos, mas sempre participou da vida política do país de forma intensa. Isso sempre foi uma coisa presente na minha vida, né? Então, eu deixava lá o meu Twitter para dar os meus pitacos políticos, estejam eles certos ou não. Se não está certo, às vezes a gente apaga, né? Ou a gente deixa passar e depois a gente revê e tal, que é assim que a gente faz, não só nas redes sociais, mas a gente faz na mesa do bar, a gente faz no almoço de domingo, a gente faz em qualquer lugar que a gente ocupa na nossa vida cotidiana, né? Eu me manifestei, a cidade onde eu moro recebeu em Joinville, né, recebeu uma carreata em favor do Bolsonaro logo na véspera do primeiro turno. Eu me manifestei acerca dessa carreata e esse tweet ele caiu em redes
muito pela ação dos algoritmos, né? Porque eu coloquei o nome da cidade, coloquei o nome do candidato, então naquele momento essas eram palavras que estavam, e aí a gente já está analisando, né, um pouco a situação, né? Eram palavras que estavam sendo muito faladas nas redes sociais, principalmente no Twitter, então, né, acho que o meu tweet ele entrou num espiral assim de impulsionamento por conta dele estar falando sobre assuntos que estavam muito em voga naquele momento, e ele caiu em redes bolsonaristas, né, de extrema direita, digamos assim, e que printaram essa minha, né, foi feito um print desse meu tweet, e que esse print, então, foi colado com a minha filiação institucional. Alguém pegou lá de uma outra rede social minha foto, um link da instituição, etc., né, professora da faculdade e tal. E esse print, né, onde a minha filiação institucional, então, ela estava clara, foi despejado em grupos de WhatsApp, né, grupos de WhatsApp da cidade. E foi aí, então, que se gerou uma cena bastante violenta de perseguição política, né, porque a instituição onde eu trabalhava é uma instituição tradicional da cidade, que tem escola também, né, então caiu principalmente nos grupos de pais da escola, de pais de alunos da escola, né, que começaram então a pressionar os gestores da instituição pela minha demissão, mas sempre com esse viés assim de que se tratava de uma professora esquerdista, militante, etc., que estava fazendo doutrinação e o que é uma narrativa surreal, de mentirosa, né, e de violenta, porque, basicamente, a gente pode dizer que, né, eu sou tão livre quanto qualquer outra pessoa, enquanto cidadã, para me manifestar numa rede social sobre um acontecimento que estava sendo comentado por todo mundo, cada um do seu lado, cada um a partir do seu lugar, da sua preferência e do seu posicionamento político, comentando de formas mais delicadas, menos delicadas, né? Não dá nem para ficar adjetivando, né? Porque, né, você não vai ficar moralizando o que as pessoas colocam na internet, né? Eu, como cidadã, eu tenho direito de me manifestar do jeito que eu quiser. Se eu entender que aquilo ali não foi bem dito em algum momento, depois eu revejo, depois eu faço diferente, etc. Mas, né? Bom, aí acontece que, né, eu recebi muitas ameaças, né, ameaças mesmo, assim, né, de me chamarem, assim, desde vagabunda, né, até mandarem no meu direct, né, do Instagram, fotos da fachada da minha casa, dizendo que eu não deveria estar em Joinville, se eu achava aquilo da população joinvilense. Eu não falei nada da população joinvilense, mas Joinville foi uma cidade que votou muito massivamente, né, num determinado candidato, né. Eu não tinha que estar ali, que eu tinha que ir embora, que eu não era bem-vinda na cidade. Enfim, citando os meus filhos, que são crianças, coisas muito graves, né, que os meus filhos pagariam pelas consequências dos meus atos, né? Tanto é que os meus filhos ficaram uma semana sem ir à escola por conta disso, né? Inclusive por indicação da própria escola. A própria escola reconhecia que eles corriam risco de serem, não sei se violência física, mas assim, de serem xingados, de serem submetidos a bullying, a situações constrangedoras, etc. Então, foi uma situação que agora, passados mais de 6 meses, fica até difícil de descrever, né? Porque é algo que a gente nunca espera passar. E eu sempre digo isso, tudo isso aconteceu comigo, eu sendo uma pessoa de classe média, com formação universitária, uma mulher branca, né? Então, é sempre importante falar isso, por quê? Porque se eu, né, que sou atravessada por tantos privilégios, vivi isso, outras pessoas com outros marcadores sociais podem viver de forma mais intensa ainda, certamente viveram, como a gente sabe que viveram, né? Vereadoras, mulheres negras, viveram essa mesma violência muito mais intensificada, né? Então, eu fui
primeiramente afastada, né, das minhas atividades profissionais, depois fui demitida, né, foi uma demissão muito atípica, né, em meio a toda essa cena, a partir de uma pressão muito grande, no meio de um semestre letivo, né, tanto é que houve uma grande manifestação dos alunos da faculdade contra, né, essa decisão por parte da instituição. E tudo isso aconteceu facilitado pelo ambiente, muitas vezes hostil, das redes sociais, né? Onde se discute muito, e eu acho que esse é o X da questão, né? E eu acho que isso um pouco responde a tua pergunta, onde muito se fala sobre liberdade, mas também onde a liberdade, às vezes, é tratada por determinados grupos como uma espécie de propriedade privada, né? Então, assim, eu tenho a liberdade para falar o que eu quiser, né, para chamar, por exemplo, uma pessoa que defende um candidato de esquerda de comunista, de abortista, de defensor de ladrão, de terrorista, de guerrilheiro, que defende ocupação de não sei o quê, que é contra a propriedade privada, mas a liberdade do outro, ela não é respeitada. Então, a minha liberdade não foi respeitada. Mas aquele que me perseguiu, que botou a minha foto no Facebook, que me chamou de professora doutrinadora, que pediu a minha demissão, essa liberdade está preservada. Né? Então, essa é uma questão que está aí para a gente pensar, né, a respeito da internet, porque é aí que o Pierre Levy, coitado, deve se frustrar muito, né, para voltar à nossa conversa anterior, né? porque a gente percebe, né, os entraves para a construção de uma inteligência coletiva, de uma sociedade mais harmônica, mais unificada, onde as diferenças elas perdem importância em nome do diálogo, em nome do encontro, em nome da convivência, em nome da tolerância. A gente percebe que a gente não está tendo êxito quando situações como essa se configuram. Não porque não possa haver o conflito. Deve haver o conflito ele é importante, né? E a internet é um espaço de expressão das diferenças de ideias, que nem sempre vão vir de forma pacífica, harmoniosa, né? Se isso já acontecia na mesa do boteco, por que não vai acontecer na internet, né? Mas, no entanto, o conflito ele precisa ser pensado por todos os lados envolvidos nele como algo que deve ser resolvido a partir da própria interação, né? E não pela eliminação do outro, que foi o que me aconteceu, na minha visão, claro, né? Outras pessoas podem ter interpretações diferentes, mas na minha visão o que aconteceu foi o seguinte, olha, ela expressou isso, ela tem que ser eliminada, porque quando acontece uma demissão numa situação como a que me aconteceu, isso implica, inclusive, numa dificuldade de você se realocar no mercado de trabalho, porque você fica absolutamente marcada, né, por aquilo. E você fica marcada não por aquilo que você postou, porque todo mundo sabe que nas redes sociais você posta hoje, amanhã o assunto já é outro. E as pessoas já, né? Quem já não? Eu resisto muito à ideia de aceitar que o que eu postei, e não cabe repetir aqui, se as pessoas quiserem podem até procurar, né, porque isso está em todo lugar na internet, de que o que eu postei foi errado, ou não deveria ter sido dito, ou poderia ter sido dito de outra forma, porque não é esse o debate, né? Não é esse o debate, né? O debate é o teu direito de se expressar, de expressar as tuas ideias, né? Livremente, enquanto cidadã, e de você ter esse direito, que é um direito cidadão, preservado, né? E aí a gente tem que falar, inclusive, da própria instituição que não defendeu esse direito e se rendeu facilmente, né, a uma pressão e a uma confusão que as pessoas fizeram propositalmente, né, entre a cidadã se manifestando politicamente e a professora, a pesquisadora, com toda uma trajetória, com 16 anos de docência, com respeito dos seus alunos, ou da maioria dos seus alunos, porque a gente não é nunca unanimidade, né, e tal, a maioria dos seus alunos, etc, etc.
Então é isso. Grandes reflexões a senhora trouxe aqui para o nosso debate, para a nossa roda de conversa, professora, e chegamos ao fim deste máximo Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a professora antropóloga, cientista social, Maria Elisa Máximo, e neste máximo programa eu fico muito honrado com a sua presença, professora. Gratidão. Para a gente finalizar, quais as lutas atuais encampadas pelo ser político Maria Elisa Máximo? Quem quiser trocar ideias com a senhora, onde lhe encontrar? Mais uma vez, muito obrigado, professora. Me encontro em todas as redes sociais, né? Eu tô no Instagram, tô no Twitter, eu estou, né, ainda não oficialmente, porque a posse será agora no final de julho, mas eu passo a ocupar a Secretaria Regional da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para o próximo mandato, né, 2023-2025. Então, eu, assim, né, você fala de lutas e batalhas a serem encampadas agora, né, eu estarei onde eu sempre estive, que é na defesa da ciência, de uma ciência que está a serviço da democracia, né, da construção de uma sociedade verdadeiramente emancipadora para todas e todos, né? Então, eu acho que essa a nossa luta, né? Eu me considero, antes e acima de tudo, uma professora, uma educadora, né? Eu não consigo ver a minha atividade enquanto pesquisadora longe da docência, né? E eu acho que isso vale para todo mundo, né? A docência, ela alimenta as nossas pesquisas, é dali que a gente tira, né, as nossas grandes questões, as grandes problemáticas, assim, acho que esses dois, a pesquisa e a docência, tem que estar caminhando lado a lado. Então, eu tenho buscado muito ocupar esses lugares, né, onde eu possa seguir na defesa, né, de uma educação e de uma ciência comprometidas com a emancipação social, né. Então, é isso aí. As pessoas vão poder me ver agora atuando na SBPC. E quem quiser contato comigo é só me procurar nas redes sociais, que eu sempre respondo e a gente pode trocar uma ideia. E eu queria agradecer também, né, Saulo, a oportunidade desse papo tão gostoso, tão próximo, tão, assim, baseado na amizade, e eu acho que numa parceria de luta também, né, e eu acho que isso que é importante, a gente estar junto com as pessoas que pensam e lutam pelas mesmas coisas que a gente. Por isso, estamos pactuados. Isso é bacana. Obrigado, professora. Obrigado de verdade, tá? Mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Um beijo grande para todo mundo. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!